caminho da paz. Buscas realmente viver em paz? É um desejo que invade a sua alma de forma incondicional? O que tens feito para chegar em tal estado da alma? O que tens buscado? As glórias da terra? Tem enxugado as lágrimas daqueles que sofrem? Tens levado consolo e uma palavra amiga aos infelizes? Tens levado o alimento para aqueles que têm fome? Tens saciado a sede dos sedentos? Tens sido um porto seguro para aqueles que estão atormentados? Levas um ombro amigo aos tristes? Encontrarás a paz distribuindo as bênçãos que estás ao teu alcance e que Deus te concedeu. A paz não se alcança com o dinheiro. A paz se busca com a alma em comunhão com Deus. Viver em paz é seguir os princípios do amor a Deus e ao próximo, além de amar a si mesmo. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Todos nós temos as nossas almas afins, que são aquelas que encarnam inúmeras vezes por afinidade, por afeição, por amor. Então a música diz: teu olhar em várias eras perdi, vou buscar transpor fronteiras da vida, que nada mais são do que as nossas encarnações. Teu corpo feito da cor do mar com cheiro de esperança, danças dentro da flor, doce como a primavera, desejar perder-se de si, encontrar outras veredas do teu olhar, é como a brisa e o sol a brilhar.
retrata um pouco do meu caminho espiritual, da minha busca de evolução, de autoconhecimento. Ela, como muitas músicas, ela veio a partir de uma vontade de pedir algo ao divino, uma melhora interna, uma oração. E para mim esse é o sentido mesmo, assim, de estar aqui nessa vida. Eu sinto que a gente tem algo a aprender e algo a melhorar, então essa é a minha busca e é isso que eu passo nas minhas músicas. Deus, para Deus eu quero rezar, os ensinos teus eu quero cantar, espalhando compreensão, caminhando pra união. De flor em flor eu quero voar, como um beija-flor eu quero beijar, florescendo o coração do amor, a gratidão que me leva a me encontrar juntinho a Deus, meu papai do céu, que com amor dissolve o véu da ilusão da separação. Ó mestre, me dá a mão, venha comigo mergulhar dentro de mim e me mostrar que somos um, e assim o sol se põe, o brilho continua em meu olhar, guiando a minha alma a despertar dos seus sonhos, fantasias. Em teu olhar eu sinto a beleza do infinito que me leva além e me traz sentido para viver. E me leva a voar e me eleva para amar e me ensina nessa melodia a primosia de me entregar. De Deus para Deus eu quero rezar, os ensinos teus eu quero cantar, espalhando compreensão, caminhando pra união. De flor em flor eu quero voar, como um beija-flor eu quero beijar, florescendo o coração do amor, a gratidão que me leva a me encontrar juntinho a Deus, meu papai do céu, que com amor dissolve o véu da ilusão da separação. Ó mestre, me dá a mão, venha comigo mergulhar dentro de mim e me mostrar que somos um, e assim o sol se põe, o brilho continua em meu olhar, guiando a minha alma a despertar dos seus sonhos, fantasias. Em teu olhar eu sinto a beleza do infinito que me leva além e me traz sentido para viver.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lei de retorno. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus, João 5:29. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência do inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, e o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação decorrente da criação reprovável deles mesmos. Emmanuel. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes para entregue às tentações, mas livra-nos de toda a prática do mal. Nesse instante também, gostaria de pedir, Pai, a tua misericórdia para o planeta, para as pessoas que ainda caminham à procura de ti, Senhor, sem encontrar pelos desvaneios da vida, pelos sofrimentos. Senhor Jesus, vamos até eles buscar ajuda no coração através da luz do teu amor. Senhor Jesus, eu agradeço por este momento e gostaria também de oferecer essa prece para todos aqueles que estão ouvindo, que possa atingir os seus corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar da questão 233 do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Está em sua parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 6 da Vida Espírita, Espíritos Errantes. A seguinte pergunta que Kardec faz ao espírito é: os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? A resposta é: fazem-no frequentemente, ou seja, vem com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Esse exemplo que a gente tem aqui dessa resposta é do próprio Jesus Cristo, que saiu, do seu plano lá totalmente evoluído, que é um espírito que já passou o que tinha que ter passado, e mesmo assim ele aceitou vir para cá, em um mundo que está em processo de evolução ainda. Ele veio em uma época que era realmente bem complicada, era muito difícil, foi uma época que alguns estudiosos falam que Jesus ele veio bem na época certa,
Porque se Jesus não tivesse vindo naquela época lá, realmente a gente correria um risco de a coisa ter ficado bem pior, né? Então, Deus, com toda a sua infinita e incomparável sabedoria, né, e seu inestimável e infinito amor, ele pediu para que Jesus viesse para cá. Por que eu falo pediu? Porque Jesus, se ele quisesse não vir, ele não teria vindo. Mas Jesus aceitou essa missão. Tem espíritos que nem sempre querem vir para cá. Mas Jesus veio. Ele veio para cá para ajudar a gente. Tem espírito que deve olhar assim, nossa, olha que abacaxi que tá aquilo ali, não vou descascar aquele abacaxi, não. Vou não. Eu já passei já por isso aqui. Passa para o outro lá. Tem espírito que não quer mais. Jesus aceitou a missão, né, de vir para cá e nos ajudar. Ainda bem que ele veio. Porque o mundo... Jesus é uma figura tão importante para nós que os anos eles são contados de antes e depois de Cristo, né? A importância que Jesus tem para o orbe terrestre. Então, gente, vamos lá. Vou tratar aqui com vocês sobre Miramês, porque eu gosto demais das interpretações de Miramês, das questões do Livro dos Espíritos. Eu curto demais. Eu não conhecia ele até realmente começar a trabalhar lá no Aniceto, né, com essas questões. Então, o Alexandre que mostrou para mim, isso aqui do Miramês e tal, fiquei encantado com o cara. Eu vejo a interpretação de Miramês, eu fico realmente estupefato de tanta beleza, né, e tanta riqueza da interpretação dele. Então, bora lá, o seguinte. A Miramês fala o seguinte: os espíritos purificados descem aos mundos inferiores e fazem isso com frequência, nada diferente até aí, para ajudarem no progresso dos irmãos ali estagiados, por força do mesmo progresso. Ou seja, você e eu, dependendo da nossa evolução, nós podemos também ir para o mundo inferior. Já pensou, se por exemplo, nós vamos pegar aqui um ícone que a gente conhece aqui, no planeta Terra, de uma pessoa bem inteligente. Vamos pegar Albert Einstein, um homem brilhante, Nikola Tesla, são pessoas brilhantes, Thomas Edison. Você imagina esses espíritos, esses vultos, dessas pessoas que estavam aqui, indo para um mundo inferior, eles vão lá para ajudar a poder ter energia elétrica, ter um eletrodoméstico, né? Ter essas coisas lá. Precisam disso, porque senão eles não vão evoluir. Então teve ajuda. Pessoal, a gente tem a ajuda de pessoas, de outros espíritos, de outros mundos, que igual fala, que frequentemente eles vêm aqui, que ajudaram na evolução, no progresso. Como é que vocês acham que essa tecnologia tão grande que a gente tem hoje, se não fosse ajuda? Isso brotar da mente do ser humano não brota. Do nada não brota. É a ajuda de espíritos de mundos mais evoluídos, que a tecnologia é altamente evoluída, muito mais evoluída do que a nossa, então eles descem aqui para nos ajudar. E com isso a gente vai, né, galgando novos horizontes para poder ir evoluindo também a nossa parte científica e tecnológica. Senão a gente não conseguia, não. Sozinho a gente não consegue. Tem que ter a ajuda da espiritualidade. Se Deus não ajudasse a intervir aqui, não ia dar certo, não, né? Então vamos lá. Essa é a bondade de Deus se fazendo pelos canais de seus filhos despertos pela verdade. Quantos deles se encontram trabalhando na terra, envolvidos nos fluidos da carne e fora dela, aliando-se com as forças da natureza, as quais conhecem com profundidade. Ou seja, viu aí? São espíritos evoluídos que vêm para cá para nos ajudar. Até na nossa evolução tecnológica a gente teve ajuda. Tá? Ou vocês acham que as pirâmides do Egito foi construída como? Né? Então vamos lá. O grande amor de Deus pelas suas criaturas se mostra pelo trânsito de seus filhos puros em todos os mundos, levando a presença benfazeja, mostrando a todas as criaturas que existe a felicidade e acendendo em seus corações a esperança. Os espíritos purificados são mãos do Senhor que ajudam e consolam sem que, por vezes, os vejamos ou sintamos essa caridade feita com uma mão para que a outra não perceba. Né? Então, a gente pegando esse negócio aqui sobre fazer o que uma mão faz que a outra não percebe, nós vivemos em uma era de rede social onde as pessoas querem realmente mostrar as coisas. Tem gente que gosta de mostrar tudo, desde a hora que acorda até a hora de dormir. Tem gente que acontece isso e tem gente que dá realmente espaço para essas pessoas que são o quê?
quando começa a segui-los na rede social, quaisquer que seja. Então veja bem, quando a gente usa esse mecanismo, né, da rede social para fazer alguma coisa, por exemplo, vou fazer uma caridade, mas eu quero mostrar na internet que eu fiz. Cara, a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma linha tênue nisso daí, que uma parte está aqui no orgulho e outra parte aqui está na humildade. Então, olha aqui, isso aqui é bem tranquilo. Qualquer desviozinho vai para o errado, ou fica no certo. Tá? Então, veja bem. A partir do momento que a gente tem a intenção de fazer algo e faz, o ideal é que a sua mão esquerda não mostre o que a direita está fazendo. Esquece, cara, esquece. Isso é o ideal. Tá? É o ideal. Por quê? Porque a facilidade da gente cair no orgulho é muito grande. Porque nós somos seres humanos que ainda estamos com muitas vicissitudes, com muitas tentações, e o orgulho é uma delas, tá? Vamos seguindo aqui. Os espíritos puros reúnem pelo convite do coração, viu lá? Jesus foi convidado. Ele podia falar que não, mas ele veio. Espíritos que queiram melhorar e os instrui para que o benefício rente à terra seja maior. Ou seja, o benefício que Jesus trouxe para nós foi bem maior, muito grande. Jesus, ele é nosso governador. Então vamos seguir aqui, ó. Bem maior. Eles podem ficar mais visíveis aos seus companheiros e mesmo aos seus iguais. A gente viu Jesus. Ele encarnou. Jesus, ele podia tocar nele, abraçar Jesus, beijar o seu rosto, beijar os seus pés. Então vamos lá. Eles podem ficar visíveis aos seus companheiros e mesmo aos seus iguais, mostrando o amor do Pai para com todos os filhos do coração. Ele mostrou o amor do Pai. Né? Então, isso aqui Miriam está descrevendo Jesus. Muitos são chamados para esse labor de caridade que dá a vida. Porém, poucos são escolhidos no dizer do Evangelho, porque nem todos persistem, despertando as faculdades de servir até o fim. Mas Jesus, ele serviu até o fim. Mas os que ficam sentem um conforto nos sentimentos e apoio de consciência. Gente, Jesus tem uma consciência tranquilíssima. Ele veio, pegou a missão dele e resolveu. Né? Resolveu. Vamos lá. No mundo acontece do mesmo modo. Os benfeitores da espiritualidade estão persuadindo constantemente a todos de boa vontade para a renovação dos velhos hábitos, substituindo-os por virtudes compensadoras de modo a dirigir e alimentar o coração. Então veja bem, esse parágrafo aqui, como é que funciona? Nós estamos, o tempo inteiro a gente é intuído pela espiritualidade. Quando a gente faz algo que não é bacana, que é errado e tal, a gente é persuadido, olha, não faz isso aí não, faz isso não. E uma coisa que é interessante a gente ter é a uma obra espírita em casa. De preferência o Evangelho. Porque quando você tem uma obra espírita em casa, você vai tendo acesso àquilo lá, você vai começando a ter contato com aquilo e começa a pegar gosto de ler o Evangelho. De ler a obra espírita. Tá? Pelo menos o Evangelho. Não é um livro que é caro, a gente consegue ter até pela internet, né, de forma gratuita, né? Só baixar a gente consegue ler. O Evangelho é bom, viu? Isso ajuda a gente a melhorar como pessoa, a ter uma vida mais tranquila e levar as coisas, né, que a gente precisa de levar em frente. Até chegar o momento do nosso desencarne, para depois voltar, e a gente precisa de evoluir, tá? Então, bora! A doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, é, pois, um convite de Jesus aos habitantes da Terra. Tá aí, ó, o Evangelho é um convite, ó. O Evangelho está te convidando. Para que essa humanidade silencie os aparelhos de carnificina e gaste os recursos no alívio aos que sofrem, despertando assim o homem de luz dentro do homem que ainda vive nas trevas da ignorância. Mas, graças a Deus, um aviso de Jesus já se encontra no meio de todos os povos. Ouve-o quem tiver ouvidos para ouvir. Então, veja bem, o que a doutrina está aí, está mostrando. A gente mostra para as pessoas. Pessoa perguntar, o espiritismo não tem proselitismo, a gente não sai indo atrás dos outros, tá? Isso aí é uma coisa bem clara. Por mais que a pesquisa do IBGE que saiu agora está sendo um assunto muito comentado no meio espírita, né? Sobre essa pesquisa do IBGE, que a comunidade, o espiritismo não, o número de espíritas, né, caiu. Então isso aí a gente, mesmo assim, a gente vai trabalhar de outra forma, mas proselitismo jamais. Não temos proselitismo dentro do espiritismo, beleza? Então, ou seja, com as suas atitudes, com as nossas atitudes, a gente consegue mostrar para as pessoas como é que é a doutrina espírita. A gente consegue trazê-los através do exemplo, tá? Agora vamos lá. Os tempos são chegados.
O progresso em todas as latitudes é prova de que os mensageiros da verdade estão comandando as inteligências, mesmo que seja nas limitações que o respeito ao livre-arbítrio impõe. Mas, mesmo assim, muitos têm sido aproveitados e o mundo está às portas de transformação, de sorte que Jesus ficará mais visível nos corações e possam todos escutar sua voz. A paz seja convosco. Ou seja, por mais que a coisa também está um pouco bagunçada aqui, mas ainda tem coisa dando certo. A gente não está totalmente perdido, tá? Tem pessoas que realmente são bem negativistas mesmo, falam, o ser humano é um projeto que deu errado. Não está assim não, gente. Não está de jeito não, tá? A gente pode ver o que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Tem as pessoas que estão indo lá para ajudar. Inclusive, infelizmente, uma embarcação que tem um brasileiro lá foi sequestrada, né, e vão intervir lá de alguma forma para poder libertar essas pessoas. Mas mesmo assim, diante de situação assim, tem gente que não para de ir para ajudar. Tem gente que dá certo, viu? Tem gente com coração bom ainda nesse mundo. Ainda bem que tem, tá? Então a gente não vamos perder a esperança em nós, tá? A gente precisa de lutar por nós, contando sempre com a ajuda de Jesus, para a gente poder continuar seguindo o nosso processo de evolução, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima. Jesus nos abençoe. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queremos agradecer os nossos irmãos do Grupo da Fraternidade Irmão Aniceto pelo convite para proferirmos a palestra sobre o argueiro e a trave no olho. Essa é uma parábola do segundo tipo de parábola. Nós sabemos que Jesus, depois que ele apresentou o Sermão do Monte, no Monte Curuatim, ele começou a falar sobre parábolas, né? E a primeira parábola que ele falou foi o semeador. Foram 8 parábolas, todas apresentadas no mesmo dia ao lado do Mar da Galileia. Ele falou também sobre a cisânia e o trigo, a semente que brota secretamente, o tesouro escondido. E essa é a natureza do reino de Deus. Ele também falou sobre o reino de Deus na individualidade, o reino de Deus no indivíduo, o reino de Deus atuando no indivíduo para ele seguir os ensinamentos do Cristo e poder se melhorar. No segundo grupo de parábolas, ele falou durante os seus últimos 6 meses, até chegar a Jerusalém. Então, o reino na individualidade, nós temos o bom samaritano, o filho pródigo, o amigo à meia-noite, a ovelha perdida, a dracma perdida, o argueiro e a trave no olho e o servo infiel. Então, dessas 19 parábolas em que ele apresentou nos últimos 6 meses de vida, são parábolas que, quando a gente observa, quando a gente analisa, quando a gente segue, ela contribui bastante para nosso aprimoramento, para a nossa evolução e para realmente podermos trilhar o caminho que leva a uma das moradas do Pai, né? E o último grupo de parábolas é o julgamento e a consumação. Essas parábolas foram faladas na última semana de vida, né? E Jesus já estava em Jerusalém, né? Ele fala dos lavradores maus, as vestes nupciais, as bodas do filho do rei, as 10 virgens e os 5 talentos. É interessante notar que as pessoas não entendiam direito, às vezes, os ensinamentos de Jesus. E ele começou a falar sobre parábolas, né? Que são ensinamentos, como diz o Emmanuel no livro Semeador, são como sementes divinas para serem germinadas posteriormente como sabedoria, né? Sabedoria e misericórdia. Então o Emmanuel falou isso e a gente começa a compreender melhor. Quer dizer, quanto mais tempo passa, quanto mais tempo você tem de doutrina espírita e de estudo do Evangelho, você entende melhor as parábolas, né? E essa parábola, ela está em Mateus, no capítulo 7, versículo 3, 4 e 5, está em Lucas, no capítulo 6, no versículo 41 e 42. E eu entendo que essa
essa parábola, ela é muito interessante, ela é muito importante, porque ela vai dizer como que eu serei julgado, né? Então ele diz, nós vamos encontrar em Mateus, como medires será medido, né? Com o rigor que eu medir, eu serei medido. Se eu usar um rigor 50, na hora de eu ser julgado, o rigor também será 50. Então, muitas vezes nós falamos que a justiça divina é dura, mas não é. Nós julgamos com muito rigor, nós seremos também julgados com bastante rigor. É interessante notar que os discípulos até que entendiam os ensinamentos do Cristo, mas o pessoal não entendia direito. E aí Jesus começou a falar de parábolas, porque era um ensinamento do cotidiano, do dia a dia, né? E aí era um ensinamento que traziam sabedorias, né? Ensinamentos, e voltado para os fatos do dia a dia, o fermento, né? O pessoal fazia o pão, a semente, o grão de mostarda, né? A rede. Seus discípulos, a grande maioria, eram pescadores. Então, esses exemplos para eles eram fáceis de compreender, especialmente o povo que não tinham o mesmo nível de conhecimento dos apóstolos, dos que seguiam Jesus mais de perto. Então, essa parábola do arqueiro e a trava no olho é Jesus mostrando como que eu sou complacente comigo quando eu estou me julgando e como eu sou rigoroso com o outro. Então diz o argueiro, quer dizer, eu vejo um pequeno cisco no olho da pessoa, mas não sou capaz de ver uma trave, que é um pedaço de pau, no meu olho, né? Então aí dizendo que eu sou muito rigoroso para julgar o meu irmão, o meu semelhante, mas sou extremamente complacente comigo na hora que eu estou me julgando, né? Então, nós precisamos, antes de fazermos um julgamento, analisarmos se nós somos exemplo naquela questão, naquela temática. Nós realmente somos exemplo, nós não temos, às vezes, defeitos maiores do que aquela pessoa que eu estou julgando, aquela pessoa que eu estou analisando, que eu estou emitindo uma opinião. Então, é importante a gente analisar nesse sentido, né? Para que, quando eu for julgado, eu tenha realmente um julgamento mais brando, de acordo com o que eu fiz, de acordo com o nível de rigor que eu fiz, né? Nós podemos também pensar um pouco na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Eles começam dizendo que um sábio na antiguidade recomendava: reconhece-te a ti mesmo. Reconhece a ti mesmo. Então é interessante a gente fazer uma análise para ver como que nós somos, né? Como que anda a minha compreensão, como é que anda o meu nível de caridade, como que eu estou distribuindo os bens que Deus colocou na minha mão. O Emmanuel diz que a gente distribui esmola de 10 maneiras e pratica a caridade, a verdadeira caridade, conforme consta na questão 893, né? Então, eu faço de 10 maneiras que não estão completamente corretas, né? Estou dando para humilhar, dando para aparecer, dando para ver como é que está a pessoa e etc. Né? Então, existe uma maneira correta de fazer a caridade, aquela caridade em que eu faço sem nenhuma segunda intenção. Então, aí é caridade. Agora, quando eu distribuo bens e às vezes buscando ser reconhecido, né? Aparecer meu nome no banco, aparecer meu nome nos jornais, nas televisões no final do ano,
quando eu faço a caridade, aí eu estou realmente dando esmola, né? Eu estou ganhando ponto, mas também por fazer assim de maneira leviana, eu também sou penalizado. Mas o importante é que é um aprendizado. É dando esmola que eu vou chegar um dia a praticar a verdadeira caridade, que é aquela em que a mão esquerda nunca fica sabendo o que fez a mão direita. Então isso é muito importante, né? Mas eu estava falando da questão 919 do Livro dos Espíritos, onde ele chama a atenção desse sábio da antiguidade que recomendava a gente conhecer: reconhece-te a ti mesmo. No momento em que eu me conheço, né, e esse sábio da antiguidade, depois que ele se conheceu, ele realmente fez a diferença. E nós temos nessa mesma questão o comentário do Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho recomenda que a gente toda noite faça uma análise do que fez, né? O que eu fiz correto, o que eu fiz de maneira errada, aquilo que eu errei, eu devo procurar corrigir em seguida, né? Então, nós não devemos deixar para fazer uma análise no final do ano, no Natal, no Ano Novo. Mas o Santo Agostinho, ele recomenda que a gente faça essa análise logo no dia, no mesmo dia, não deixar ir acumulando erros, né? Se eu espero um ano para fazer uma análise, a correção é muito mais difícil e praticamente a grande maioria dos erros que eu cometi eu não lembro mais, né? E ele realmente é uma pessoa que conheceu o erro, né? A mãe dele orou por ele, a Santa Mônica, orou por ele 33 anos, né? Era uma pessoa de grande coração, tinha um coração grandioso, e ela nunca perdeu a esperança de que o seu filho se tornaria uma pessoa de bem. Então ela orou com tanta intensidade que o Santo Agostinho teve o seu coração atingido, quer dizer, ele foi tocado. A espiritualidade maior acabou ouvindo as preces da sua mãe, né? Como diz o Chico Xavier, a prece de uma mãe arrebenta as portas dos céus, né? Então, a mãe é o amor mais próximo do amor de Deus. Então, a Santa Mônica, orando durante 33 anos de maneira ininterrupta pelo seu filho, ela acabou atingindo, alcançando essa graça, né? E nós temos que ter esse exemplo no dia a dia, devemos procurar a seguir essa orientação no dia a dia. É claro que se a gente começar a analisar, os nossos erros não vão se intensificando, porque muitas vezes o perigo não é um grande erro, é a soma de pequenos erros de um ano inteiro, uma vida inteira. Isso é que vai nos prejudicar. Então, quando eu faço a análise diária, quando eu vou corrigindo diariamente, eu me torno uma pessoa melhor no emprego, no trânsito, na minha casa de trabalho, né? Nas tarefas em que cada uma casa desempenha, na sopa, campanha Alta de Souza, e nas diferentes tarefas que tem cada casa, né? Na reunião de cura, nas reuniões de desobsessão e etc. Então, na medida que eu vou me modificando diariamente, vou melhorando diariamente, mesmo que seja em uma pequena quantidade, mas uma pequena melhora diariamente, no final do ano, nós já fizemos uma grande melhora, né? Então, esse deve ser um objetivo. Nós, então, deveremos analisar. Tem gente que chega a anotar o que à noite, ele vai analisar o que ele fez durante o dia e chega a anotar o que ele fez de bom para que ele possa continuar fazendo, praticando esses atos de bondade, e anotando aquilo que não foi
bem para ele realmente se modificar e melhorar, né? Então, essa análise diária nos leva a ser uma pessoa que segue os ensinamentos de Jesus, né? Nós temos também pessoas de bem que nos alertam ou deixaram exemplo para nós, como nosso irmão Francisco Cândido Xavier e mais recentemente o nosso irmão lá da Bahia, que desencarnou agora recentemente. Foram pessoas que deixaram, o Divaldo Franco, né, deixaram exemplos de grande valor para nós, né? O Chico Xavier, ele teve uma vida realmente de muita dificuldade, né? Mas ele nunca desanimou. Então, ele ficou órfão cedo, né? Foi criado pela madrinha durante um tempo. Depois a dona Cidália veio para cuidar dele, mas ela também acabou desencarnando, né? E isso fez com que o Chico Xavier fosse uma pessoa de grande valor. Ele realmente praticou o Evangelho de Jesus assim num grau bastante elevado. Então, nós, nas casas espíritas, precisamos analisar os ensinamentos de Jesus, em especial esses das parábolas, né? A parábola realmente é um grande ensinamento e a gente deve estar atento, né? Quer dizer, essa parábola do argueiro e a trave no olho, ela faz parte do segundo grupo de parábolas, que são as parábolas voltadas para o indivíduo, mas apesar das pessoas não falarem tanto nessa parábola, mas ela é uma parábola de grande importância. Como? Ela tem grande importância de como eu vou vivenciar, como eu poderei ser julgado no futuro. Então, o grande problema nosso é que nós somos extremamente rigorosos com a falha dos outros, não aceitamos a falha, criticamos, né? Nós observamos nas casas espíritas hoje o pessoal assim com um espírito um pouco de crítica, né? E é interessante a gente evitar de estar criticando, mas sim sermos exemplo. Então, Jesus espera de nós não sermos grandes oradores, mas sermos pessoas que divulgam o Evangelho não por palavra, mas por ato. O ato dentro da casa, o ato ao receber os novos participantes, a maneira com que a gente se porta no trânsito, a maneira como nós atuamos no nosso trabalho. Nós temos pessoas que adquirem grande dívida no trabalho, porque ele é pago para trabalhar 8 horas e às vezes ele não trabalha sequer 5 horas. E aí ele vai adquirindo dívidas, né? Cada dia 3 horas. Quando chega no final de 30, 35 anos, na sua aposentadoria, ele vai ser aposentado, mas depois que ele chegar na pátria espiritual, isso pode ser cobrado dele, né? Então nós precisamos ter esse cuidado de realmente ganharmos o pão com o suor do nosso rosto. É interessante a gente ver que o trabalho é uma das lições que Emmanuel mais comenta, né? Nos 8 livros que o Emmanuel tem de mensagens que ele deixou para nós, a lição que ele mais comenta é a do trabalho. Ela tem 155 lições, enquanto a segunda tem em torno de 90, a terceira 83 e etc. Então, no caminho, verdade e vida, pão nosso, vinha de luz, fonte viva, palavra de vida eterna, segue-me, etc. Esses 8 livros do Emmanuel, ele tem 155 lições em que ele fala do trabalho. Mas é o trabalho honesto, o trabalho, né, que eu ganho pão com o suor do meu rosto. Mas às vezes a pessoa começa a criticar o seu patrão,
o meu patrão está abusando, ele tem grandes lucros e ele não divide nada disso. E aí o funcionário quer fazer a justiça com as suas mãos, começa a trabalhar menos, começa a desperdiçar coisas, né, como papéis, né, grampos e etc. Começa a ver jogar fora, não reaproveita. Por quê? Porque o meu patrão não está me pagando um salário digno. Então aí eu quero fazer justiça, eu quero fazer com que ele perca também, porque ele não está sendo justo comigo. Então aí eu estou começando a medir de maneira diferente, né? Então o problema do arqueiro e a trave no olho, né? O arqueiro é um pequeno circo, a trave é uma coisa grande, é um pedaço de pau. Eu vejo um cisco no olho do meu vizinho, da pessoa que está na minha frente, que eu estou conversando, mas sou incapaz de ver a trave no meu próprio olho, né? Isso aqui, quem é que atrapalha eu ver isso aí? Geralmente é o orgulho, a vaidade e o egoísmo, né? Então isso dificulta eu ver essa trave no meu olho. Então Jesus, ao deixar essas parábolas, ele deixou com esse objetivo, da gente estudar essas parábolas. A parábola não ficou apenas para a gente ler, né? Nós precisamos estudar e entender. Eu mesmo tenho alguma experiência com parábola, né? Nesses 40 anos que eu estou na doutrina espírita, eu já falei pelo menos umas 20 vezes ou 30 vezes sobre parábolas, né? E eu cada vez vou analisando e vendo que aquilo que o Emmanuel fala no livro Consolador, né, que a parábolas são como semente divina, que desabrochariam mais tarde em árvore de misericórdia e sabedoria, né? Sabedoria para quem? Para a humanidade. Ela só tem um objetivo se for para a humanidade. Ela tem um fim específico, é para a humanidade. Então, nós precisamos estudar cada vez mais, porque é o que ele disse, ela vai desabrochando, né? Daqui 10 anos, se a gente continuar estudando, nós vamos ter uma compreensão muito melhor do que nós temos hoje, do que nós tínhamos há 10, 20, 30, 40 anos atrás. É claro que toda a obra do Cristo, ela tem grande significado, né? Mas as parábolas foi em função disso. Na época, o pessoal tinha dificuldade de compreender os ensinamentos do Cristo, né? Os seus discípulos era dado saber, o pessoal de uma maneira geral não. Então Jesus falava, né? Contava aquelas historietas com fim moral, com fim de sabedoria, com fim de ensinamento, né? Para que as pessoas conhecessem as verdades que têm fundo moral, verdades que edificam. E praticamente todas as parábolas do Cristo, elas estavam ou tinham correlação ou eram diretamente ligadas a fatos do cotidiano, né? O pão. O pessoal fazia o pão diariamente, com fermento ou sem. O filho pródigo, aquele que ajudava, o filho, né, que gastava, a dracma perdida, a ovelha perdida, né? Quer dizer, eram pastores. E eles mostram que o pastor deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma que fugiu, uma que desapareceu. Então, Jesus mostrando que o compromisso dele não é com a grande parte, com a quase totalidade. O compromisso de Jesus é com 100%, né? Ele disse que entregaria toda a humanidade regenerada ao Pai, né? É claro que a gente está num fim de prova, um período de prova, expiação e miséria, vai iniciar um período de regeneração. Nesse período nós vamos ter uma parcela significativa de irmãos que serão degradados para planetas em condições primitivas, mas esse pessoal vai recebendo todo o apoio. Jesus coloca espíritos iluminados para acompanhar. Então ninguém será desprezado, nenhuma
ovelha se perderá, porque o Cristo estará acompanhando uma por uma. Ele vai ter emissários celestiais, né? Como aconteceu na Grécia Antiga, na Palestina, né? Sempre ele teve grandes luminares para orientar o seu rebanho, e um dia ele entregará apenas um rebanho a Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então o amor dele é infinito, ele compreende, ele espera o tempo que for necessário para que a gente conclua essa caminhada, né? Essa caminhada, ela é difícil, mas na maneira em que a gente começa a compreender o Evangelho de Jesus, começa a praticar o Evangelho de Jesus, nós temos um nível de entendimento melhor e a nossa caminhada vai ficando cada vez mais fácil, né? Na medida em que eu vou vivenciando o Evangelho, o meu nível de paciência e resignação vai se elevando, porque falta de paciência e resignação reveste na queda da prova. E a queda da prova é muito difícil, porque a gente não sabe daqui a quanto tempo eu vou ter uma nova oportunidade para recomeçar, refazer essa tarefa que eu deixei cair por imprudência, por preguiça, por acomodação. Essa prova caiu e a gente pode ter que esperar 1 século, 5 séculos, para voltar a ter contato com essas pessoas que eu me endividei, para vir na condição de filho, de irmão, de pai, de esposa, né? E muitas vezes, ou quase sempre, essa prova vem com acréscimos devido à falta de paciência e à falta de resignação, e pode a gente cair de novo e levar mais alguns séculos. Então, a grande recomendação é a gente vivenciar o Evangelho com muita paciência, muita resignação e muita gratidão. Nós temos que agradecer, inclusive, as provas ásperas que a gente passou e que passa, porque a prova, ela deixa o aprendizado. Então, o aprendizado, a gente tem que ser grato, né? Então, a gratidão é uma das grandes virtudes, né? Nós temos que pessoas com câncer, aquelas que perdoam, têm um índice de cura bem maior do que daqueles que não perdoam, né? Isso tem estudo em um hospital do Nordeste mostrando que daquele grupo grande de pessoas com câncer, eles fizeram 2 grupos, o grupo que perdoou e o grupo que não perdoou. E o índice de pessoas curadas foi bem maior naquele grupo em que as pessoas perdoaram. Então, o perdão, o que significa? O perdão é a libertação da alma. Então, no momento em que a minha alma está liberta, ela está em melhores condições para receber a ajuda do alto. Então, nós precisamos entender isso, que o perdão é um dever, porque no momento que eu perdoo, o primeiro a ser beneficiado sou eu, né? Porque a minha alma passa, a partir desse momento, a ser uma alma liberta e em condições de compreender melhor o Evangelho de Jesus, em condições de vivenciar melhor. Então, a grande recomendação, o grande pedido que Jesus deixou para nós foi o do perdão, da gratidão, de não guardar ofensa, não querer revidar, né? Porque tem estudo mostrando que a raiva pode levar a câncer, mas a mágoa silenciosa pode levar a problemas cardíacos, infarto, parada cardíaca, etc. Então, nós podemos analisar e ver que as doenças estão relacionadas com o problema do perdão, da raiva, do rancor, do ódio, da vingança, do ressentimento. E a melhora e a cura vem através do perdão, né, do amor ao próximo, né, da vivência e da prática do Evangelho. Então,
Nós queremos agradecer por essa oportunidade e pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que nos abençoe, que abençoe a todos os nossos irmãos do Grupo da Fraternidade, irmão Aniceto, de todo o movimento da Fraternidade, da nossa Oscal, da nossa cidade da Fraternidade. Então, que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde sempre. Nós agradecemos, sempre conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e
para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.